Mateus 25, versículo 14. A Bíblia Sagrada diz assim: o reino de Deus é como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1 talento, cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos fez o mesmo, né? Ele foi imediatamente. Mas o que recebeu 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-se e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Depois disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Fiquei atemorizado. Então eu escondi na terra o teu talento, e eis aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento dele e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Digam amém. Muito bem. Esse texto de Mateus 25, versículo 14, é um texto maravilhoso. Se você é crente há algum tempo, certamente você já deve ter lido ele 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, muitas vezes. Porém, ele é um texto altamente confrontador. Tem um grupo de pessoas que olha para Jesus e acha Jesus fofo. Vocês entendem essa figura fofo? Tipo, tem gente que vai malhar na academia e diz: fulano malha fofo. Quer dizer, não pega pesado, essa frescura mesmo ali com os halteres, tudo. Mas não malha de verdade, né? Então diz que aqui fulano malha fofo. Então, algumas pessoas pensam que Jesus é fofo, e no sentido de ser aquele que é fofo. É sempre fala o que você gosta de ouvir, né? Aquele cara bacana, politicamente correto, não fala nada fora da curva, tudo é previsível, né? Gentil, simpático. E eu acho que esse pessoal não está lendo a Bíblia, não, deve estar assistindo podcast, né? Porque se ele for ler as palavras de Jesus, irmão, de fofo não tem coisa nenhuma. São tudo palavras confrontadoras, né? Então, nesses dias eu estava dizendo para algumas pessoas que eu estou me sentindo parecido com Jeremias, o profeta. O profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão,
E ele se queixava para Deus, dizendo assim: Senhor, não tem uma pregaçãozinha mais fácil não aí? Porque todas as palavras que o Senhor me dá é tudo palavra ruim, palavra dura. E aí parece que Deus disse: tem não, tem palavra boa aí não, só tem palavra dura. Aí eu disse: Senhor, estou cansado também. Não tem umas palavras mais mole para a gente falar não, né? Palavra dura, difícil. E essa daqui é mais uma. Né? Não posso garantir para tu que a conversa aqui é fácil, porque não é. Então, veja, começa dizendo o seguinte, que o reino dos céus é como um homem que se ausentou do país, então ele chamou os seus servos e entregou bens a ele. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Né? Só para a gente entender, essa palavra talento que aparece aqui, não é o talento que a gente conhece, tipo, fulano tem um talento de dançar, tem um talento de cantar, né? Tem um talento de... Não é esse talento que a Bíblia está falando. A palavra talento aqui é uma moeda, dinheiro, é cacau, é mufunfo, é dólar, né? Real. Então, no caso aqui, um talento, se esse talento fosse de prata, diz que era em torno de 45 quilos de prata, só um talento. Se for de ouro, é 91 quilos. Então, um talento é muito dinheiro. Uma outra forma da gente dimensionar isso, diz que talento é como se fosse entre 5 e 6 mil dracmas. Uma dracma era o dia de trabalho de uma pessoa. Então, 6 mil vezes 6 mil dias dá quantos anos de trabalho? Não sei. Faz a conta aí. Mas, de qualquer forma, são alguns meses de salário, né? Isso é muito dinheiro, um talento. Então, vamos calcular aqui que fosse em torno de 200 mil reais, um talento. Sei. Estou só chutando aqui para a gente raciocinar, certo? Então, ele foi entregue 5 talentos. Se a gente imaginar 200 reais, 200 mil reais, então, quem recebeu 5 talentos recebeu 1 milhão, correto? E o que recebeu 2 talentos, 400 mil, correto? E o que recebeu um talento, 200 mil. Vocês concordam que é um dinheirozinho legal? Então, esse homem devia ser um homem muito rico. Então, ele ia viajar, não sabe por quanto tempo, para não ficar o dinheiro parado, chamou os empregados e diz: vou dar aqui um dinheirinho para vocês, e vocês têm que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Quando eu voltar, vou prestar conta, quero saber o que vocês andaram fazendo da vida, certo? E aí, o que a Bíblia Sagrada diz é que a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Se a gente pensar na nossa vida, isso aqui vai desmantelar as pessoas que acreditam haver injustiça na terra. Por exemplo, existe uma crítica acerca das pessoas ricas. É muita gente rica, quer dizer, tem algumas pessoas que são milionárias e o resto da população é tudo pobre, né, lascado. Eu acho que isso não está certo. O pessoal fala, né? Eu acho que o certo mesmo era o quê? Fazer uma divisão igual, não é não? O evangelho não é negócio de igual? Todo mundo igual? Né? Reparte todo mundo igual? E aí tem algumas pessoas que têm raiva desse lance de pessoas que ficam muito ricas enquanto um monte de gente é pobre. Isso não está certo, na cabeça deles não está certo. E então começa a amaldiçoar quem é rico. Uma coisa que a Bíblia diz é para a gente não amaldiçoar rico. É para a gente bem dizer rico. Na verdade, a Bíblia fala que não fale do rico nem lá no fundo do teu quarto. Sabe como é que é? Lá escondido, lá no que tu bota cobertona, coberta assim, aí tu começa a amaldiçoar o patrão, por exemplo, aquela desgraça, aquela peste miserável, que não me paga as coisas. A Bíblia diz: não amaldiçoe o rico, nem que seja lá no fundo do teu quarto. Se a Bíblia fala, eu acho bom a gente fazer, né? E aí, por que acontece o seguinte, irmãos? Como é que você vai amaldiçoar uma coisa que você gostaria de ser? Ou você não gostaria de ser rico? Tá bom ser pobre? É legal? Não?
Vocês não estão gostando muito, não? Né? É bom ou não, Pedro? É ruim? É ruim. Então, como é que a gente vai amaldiçoar uma coisa que a gente quer, mas a gente gostaria de ser rico, né? Então, como é que a gente vai amaldiçoar o rico? Então, se porventura a gente amaldiçoa o rico, é porque nós não elaboramos ainda os nossos conflitos internos. Nós ainda temos problemas com a gente mesmo. Então, a gente começa a amaldiçoar aquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida. Quando você tem uma pessoa rica, essa pessoa rica traz riqueza para o lugar onde ela vai. Traz emprego, traz desenvolvimento, né? Não sei se você gosta de emprego, né? Não sei. Se você gosta de ter um trabalho. O que eu me lembro é que quando eu casei, não tinha uma coisa que eu mais quisesse na vida. Primeiro eu queria a mulher, né? Depois que eu consegui a mulher, eu disse, agora eu preciso de trabalho. Né? Porque para ter mulher, tem que ter, né? É caro? Caro, né? Mulher é caro. Se quer ter mulher, tem que pagar as contas, né não? Fácil não, né? Então eu casei com 18 anos, né? Como vocês sabem, apressado. Estava muito apressado, casei com 18. Eu era de Jesus. E a gente de Jesus não quer andar pecando. Então faz o quê? Casa. É ou não é? É não, né? Acho que tem um bocado de... Eu concordo com isso aí não, pastor. Mas é o que a Bíblia diz. É melhor você casar para não andar pegando fogo por aí, é o que a Bíblia fala. A Bíblia tem essas coisas, né? É melhor casar do que andar se abrasando. Eu não queria andar me abrasando, então fiz o quê? Casei com a comadre, não é não? Só que precisa de trabalho, precisa de emprego. E aí eu comecei, embora, meu pessoal, arranja um emprego aí para mim, né? Nunca tinha trabalhado em empresa nenhuma na vida, quem é que vai... A gente não tem nem argumento. Então, tudo que eu queria era o quê? Um homem rico que me desse um emprego. Mas não tinha. Fui para algumas entrevistas, me lembro como hoje. A gente já ouvia algumas palavras sobre fé. Aí eu me lembro que eu ia para a entrevista de pé aqui nas indústrias aqui. Em nome de Jesus vai dar certo, aleluia. Né? Estou crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tentando se esforçar, né, para dar fé. Aí quando eu cheguei lá na empresa, fui para a entrevista, o homem disse, rapaz, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? O senhor não faz noção. Mas aí ele olhou para a minha roupa, achou que eu estava arrumado, eu acho. Que a gente aprendeu, né? Vai para a entrevista, se arruma, só tem uma roupa, mas é aquela que a gente vai, né? E aí eu acho que cheguei lá, ele achou que eu sabia falar. Aí eu disse, não, isso aqui não tem emprego para você não, meu filho, sai daqui, mas senhor, eu preciso desse trabalho. Ele não sabia do desespero que estava lá em casa, né? Não deu trabalho, não. Fui para casa, doido pelo trabalho, mas o cabo achava que eu não ia dar conta, que eu não era para estar ali no meio dos peão. Acho que ele já achava que eu era rico, assim. Em fato que não me deu trabalho, porque achava que eu não encaixava lá dentro do perfil. Até que eu consegui meu trabalho lá, na indústria têxtil, Elizabeth, Vicunha, né, da empresa Vicunha, e foi meu primeiro emprego, sendo tecelão de malharia. Trabalhei lá, depois fui para Jangadeiro, têxtil, passei mais um monte de ano, fui transferido para o Álvaro N, uma ruma de coisa. Passei uns anos, uns 5 anos ou mais, trabalhando nesse negócio. Mas o que era que eu precisava? De um emprego. Quem é que tem emprego para dar? É pobre? É quem? É rico, macho. Então como é que eu vou amaldiçoar o rico? Para onde o rico vai, ele coloca pessoas para trabalhar. E com isso a riqueza se espalha, todo mundo tem dinheiro no bolso, dá para comprar um picolé, dá para comprar o arroz, o feijão, as coisas, né? A chinela do menino, essas coisas. Mas como é que dá para comprar? Se tiver emprego. Mas quem é que dá emprego? Rico. Como é que eu vou amaldiçoar rico, macho? A gente precisa que os ricos se multipliquem. Porque à medida que eles se multiplicam, a nação cresce, prospera, imposto aumenta,
supostamente você tem. Quer ver um lugar miserável? É um lugar que não tem rico nenhum. Ninguém quer ir para lá. Sim ou não, gente? Fala a verdade. Então, veja, eu não posso amaldiçoar aquilo que eu quero para a minha vida. Se eu quero prosperar, eu tenho que abençoar a riqueza, irmão. Veja um rico, aleluia, glória a Deus. Eu vi um cara falando que no Brasil é um negócio doido, né? Um cidadão pega, compra um carrão luxuoso, maravilhoso, aí vai passando na nossa frente, a gente diz assim, o bicho abestado, está se exibindo, né? E se a gente tiver um preguinho na mão? Porque a gente não pode ver o rico se divertindo, tendo o carrinho dele, né? Mas é do que eu estou falando, é disso aqui mesmo. Então, eu não celebro a riqueza alheia. Deve estar roubando. Está roubando. Isso aí é coisa de gente que anda fazendo coisa errada, né? Eu não posso celebrar a riqueza que acontece na vida da pessoa. Então a gente fica pensando, é injusto que um tenha tanto e os outros tenham quase nada. Fizeram um estudo que era o seguinte: se a gente pegar a riqueza do mundo, distribuir igualzinho para todo mundo, tira do rico, certo? O cara tem milhões, está errado, vai ter milhões não. Está vendo não? Esse miserável aqui? Tem que pegar e dividir para todo mundo. Aí, você divide igualzinho para todo mundo. Pega uns milhões, pronto, vai ser 200 conto para tu, 200 conto para tu, 100 para ele, pronto. Está todo igual? Tá, pronto. Diz que quando for daqui a um ano, o dinheiro volta tudinho para o milionário e o pobre ficou pobre de novo. E aí, resolveu o problema? Tem injustiça na divisão da riqueza? E aí, eu estou dizendo que esse sermão não é fácil, certo? Porque olha o que Jesus diz. A um foi dado 5 talentos, ao outro foi dado 2 talentos e ao outro foi dado 1 talento, baseado em quê? Na capacidade de cada um. Então, se eu quero ter 1 milhão, que foi o que recebeu 5 talentos, o que eu preciso fazer? Aumente a sua capacidade. Isso não tem nada a ver com Deus. O que Deus disse foi, foi dado 5 talentos, porque ele tem capacidade de ter 5. Mas o outro que só tinha capacidade de ter 1, eu vou dar 1. Qual é a tua única responsabilidade? Pegue o que eu estou te dando e multiplique. É só isso. Você quer descobrir como ficar rico? Está aqui essa parábola, Jesus está ensinando. Como é que fica rico? Multiplique o que você recebeu. Multiplique. Se multiplicar, você começou a entrar no caminho da riqueza. Então, o que eu preciso fazer para ganhar mais dinheiro? Diga comigo, aumentar a minha capacidade. Então, houve um evento aqui em Fortaleza de empresários, né? E aí o cara que estava trazendo a palestra disse que estava precisando de um funcionário, mas ele não estava encontrando. E ele queria pagar 100 mil reais para aquele funcionário, só que não tinha. Você gostaria de ganhar 100 mil reais por mês? Pois é, aquele empresário lá estava precisando. Mas o que é que faltava para ganhar 100 mil reais por mês? Ter capacidade, né? Tranquilo? Ter capacidade que te justifique ganhar 100 mil reais. Quero ganhar muito? Quero. Você está enricando quem? Que é um outro problema que acontece na cabeça das pessoas. As pessoas dizem assim, rapaz, eu trabalho só para enricar os bestas. Que é os empresários, né? Eu trabalho só para enricar os outros. O que é que a Bíblia diz? Se você for infiel na riqueza alheia, quem é que vai dar a vossa? Ou seja, você nunca enricou ninguém. Como é que tu vai ficar rico? Eu tenho que enricar alguém.
Eu me lembro do meu patrão, meu ex-patrão, meu último patrão, glória a Deus, no nome de Jesus, veio aqui nessa igreja. Foi legal. A gente estava começando essa igreja e eu tenho uma dívida de gratidão enorme por ele. Enorme. Ele e a esposa dele vieram aqui, como hoje eu me lembro, a gente estava bem aqui. Nossas paredes eram uns ventiladorzão, assim, calor desgraçado, e eles aqui. Aí, eu chamei eles, né? Vem aqui vocês dois e tal. Eles vieram, eu queria só dizer para vocês que vocês são um divisor de águas na minha vida, na vida da minha família. Vocês nos abençoaram demais. Sou muito grato mesmo pela vida de vocês. Minha vida é antes de vocês e depois de vocês. Aí ele cochichou aqui no meu ouvido assim: tem problema não, eu ganhei muito dinheiro. Ó, eu estou felizão porque ele me abençoou, estou, e ele? Relaxa. Ou seja, meu trabalho enricou ele muito. Tá pago, está tudo certo. Foi um negócio. Por que eu vou amaldiçoar o patrão? Se eu não enriquecer ninguém, se eu não aprender a enriquecer ninguém, eu não vou ficar rico nunca. Nem eu nunca cá. Se eu não souber, se eu não aprender a ser fiel com a riqueza dos outros, a minha nunca vai chegar. Amém, gente? Então veja que esse discurso de Jesus não é fácil. Ele está perguntando aqui o seguinte: foi dado segundo a capacidade de cada um. Se aquele tem 5, ele o tem porque ele tem capacidade para ter 5. Se esse tem 2, ele o tem porque ele tem capacidade de ter 2. E o que tem 1? Porque ele só tem capacidade de ter 1. O que é que eu posso fazer? Aumente a sua capacidade. Então, se eu estou trabalhando numa empresa e eu consigo contribuir com essa empresa dando 10 mil reais por mês, o meu trabalho produz 10 mil reais para ele, como é que ele vai me pagar 10 mil? Aquele funcionário que gera, que o patrão paga 100 mil reais para ele, quanto é que ele gera para a empresa? Milhões. Dos milhões que ele gera, 100 mil ele dá, pega, toma meu amor, 100 mil reais para tu, todo feliz da vida. Por quê? Ele é um funcionário que, para mim, ele gera milhões. A capacidade dele gera para a minha empresa milhões. Então, pagar 100 mil reais, eu sorrindo. Eu vi um outro empresário outro dia falando, ele dizendo o seguinte: ao meu funcionário que ganha menos de 5 mil reais, eu já chamo ele para reunião. Vem cá, o que está acontecendo? Ele não quer funcionário que ganhe menos de 5. Por quê? Porque se esse funcionário ganha 5 mil, ele gera vários mil para a empresa. Se ele ganha menos de 5, ele gera pouco. Não me interessa ter você na minha empresa. Demite. Agora a pergunta é: quem está disposto a ser funcionário desse nível de qualidade, que gera recursos para a sua empresa em alto nível? Não é comigo não quero não. Então não fica pobre, continua pobre. Um dia um pastor falando, eu estava na igreja quando ele falou assim: queridos, nós estamos crendo aqui para irmãos que vão dizimar 100 mil reais nessa igreja. Quem levantou a mão? Ninguém. O pastor disse: nós estamos crendo em pessoas que vão dizimar 100 mil aqui. Quem levantou a mão? Ninguém. Você está pronto para ser rico, irmão? Só raciocina comigo, indivíduo. Se tu vai dizimar 100 mil, quanto é o teu salário, criatura de Deus? Mente de pobre. Quando é que vai ficar rico? Nunca! Porque riqueza não é, aliás, pobreza não é falta de dinheiro, querido. Pobreza tem a ver com a cadeia estabelecida na alma. É uma estrutura aqui, que você vai amaldiçoar quem é rico, que você vai arranjar pessoas para colocar culpa nas tuas desgraças, e Deus está dizendo: não, criatura de Deus, eu estou doido para te dar talentos. Eu só preciso ver capacidade. Eu só preciso ver você remando na direção daquilo. Eu só preciso ver você se movendo naquela direção, porque falta de vento não tem.
Falta de recurso não tem, falta de chuva não tem. Recurso há. Só não estou vendo você se mover. Amém? Forte. Então, fale comigo, tá? Capacidade. Eu posso fazer. Isso é eu que faço. Eu tenho que ficar craque em enriquecer pessoas. Fácil, o que eu toco vira dinheiro. Rapaz, que droga, meu irmão. Eu só enriqueço os outros. Pois é, criatura, fica feliz. Porque já vai começar o teu. Se eu não aprender a gerar riqueza para os outros, a minha nunca vai chegar. Nunca. Então veja, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: o que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles. Qual é a palavra-chave aqui? Ele foi imediatamente. Uma pessoa próspera é uma pessoa de alta performance. Não é possível uma pessoa rica sem alta performance. O que ele diz aqui? Ele recebeu os 5 talentos do seu Senhor, a Bíblia fala, imediatamente. Ele não é daquele que procrastina. É daquele que recebe uma missão e pula. Deixa comigo, vou fazer. Tá, é feito, considere feito, é nós. Vamos lá, bota para quebrar, é comigo. E acabou a conversa, já pegou o jumento e foi. Ele não procrastina, ele é rápido em agir. Ele é veloz. Ele não olha para o tempo e diz, acho que vai chover hoje. Não, eu vou amanhã, porque hoje o tempo não está muito propício. Rapaz, eu ouvi falar que teve uns assaltos ali. Eu acho que hoje não é dia para sair, não, viu, minha filha? Eu acho bom, né? Vamos almoçar, né, não? Aí, amanhã a gente vê, né, não? Acho que é melhor, minha filha, porque, né? Eu acho que não é bom, não, porque não vai funcionar. Ele recebeu os talentos e imediatamente partiu. Não é do que procrastina, é do que vai para cima a ação. Esse prospera. Olhe bem, todo aquele que é bom em procrastinar, deixar para depois o que você pode fazer hoje, não prospera. Tem que ser rápido em agir, veloz em agir. Ele recebeu 5 talentos, foi imediatamente. E aí disse que o que recebeu 2 agiu do mesmo jeito. O que é isso aqui? Pessoas de alta performance agem semelhante. Não interessa se um tem 5, se um tem 2, eles se comportam parecido. Qual foi o que teve a diferença? Foi o que recebeu 1. Olha, vamos ver aqui. Depois que esses caras foram, depois eu vou falar aqui sobre o que recebeu 1 talento, mas é um outro detalhe interessante, é que esse que recebeu 5 e 2, eles foram, e quando chegou o dia de prestar contas, o Senhor voltou e tal, e aí chamou eles, vem cá, meu filho, como é que foi? Aí o que recebeu 5 disse, Senhor, eu recebi 5 talentos, e está aqui mais 5 para o Senhor. O Senhor disse assim, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quero destacar para você aqui 2 coisas. Foste fiel no pouco e entra no gozo do teu Senhor. Vamos falar primeiro sobre esse ser fiel no pouco. Qual é a perspectiva de Deus sobre nós? Deus nos criou para a grandeza. Eu acho que ninguém fica feliz na escassez e na pobreza. Eu penso que não. Eu acho que a única pessoa que fica feliz com lixo é galinha, né? Vocês nunca viram galinha no lixo? Vocês são da cidade, meu Deus do céu. Bota galinha na vida desse povo, Senhor. Para eles entenderem essas parábolas, né? Se você entregar lixo para a galinha, ela fica muito feliz. Feliz da vida. Cococó para lá, cococó para cá, não é? E vem o galo, e vem os pintinhos, meu Deus, e é uma alegria medonha, fazendo o quê? Gastando lixo, né? Se tiver uma minhoquinha, uau, hoje tem filé mignon, né?
Feliz da vida. Por quê? Você deu lixo para onde? Para a galinha. Mas, queridos, vocês se lembram daquela história lá da águia? Eu acho maravilhoso aquilo. Não sei se foi um índio, um caçador, o pessoal inventa cada uma história diferente. O fato foi que alguém foi para a mata e lá encontrou o ninho de uma águia. Não sei como. Dizem que a águia faz o ninho muito alto, nas montanhas. E aí o cara pensou o seguinte: o que é que acontece se eu levar o ovo dessa bicha e botar para a galinha? Chocar? Vou fazer uma experiência científica. Aí disse que ele pegou o ovo da águia, levou para a galinha, um ovo maior, mas a galinha cococó para cá, cococó para lá. Achou que bicho exagerado, mas tudo bem, ficou por ali e nasceu os pintinhos. E aí, quando a águiazinha olhou para os filhotes, os pintinhos, eles bicando no chão, e ela toda desengoçada, grandona, medonha, foi também bicar, tentando ciscar, as garras medonhas. Como é que cisca isso aqui? Tentando ser que nem um pintinho. E ela foi crescendo, se comportando que nem um pintinho, tentando fazer cocoricó, com aquela coisa. Aí disse que quando foi um dia, ela olhou para o céu, e estava passando uma ave com as asas abertas de 2 metros de largura, só planando. E ela diz: ah, meu Deus, como que deve ser voar? Mas eu sou só uma galinha. Cococó, cococó. Volta lá para correr atrás das minhoquinhas. É engraçada essa história, mas ela é o reflexo da nossa. Alguém disse para nós que nós somos uma galinha. E nós acreditamos, né? E daí a gente se conforma com o lixo que está lá, né? Estamos felizes da vida. É para ficar feliz com isso aqui? É. E aí você olha para as alturas, não, isso aqui é um sonho, nunca, impossível isso aqui. Isso aqui é só para os pássaros grandes. Não é para mim não, isso aqui. Deixa eu te contar, Deus, quando nos fez, Ele nos fez para a grandeza. É por isso que alguns lugares, dentro de nós, grita, dizendo, não está certo isso aqui. Às vezes você veste uma roupa e diz, isso aqui não está certo. Veste um calçado e diz, isso aqui não está certo. Por que você sente que não está certo? Porque não está certo. Quando Deus criou o homem, Ele diz assim, eu quero que você seja extraordinariamente fecundo. Eu quero que você domine, eu quero que você se multiplique, eu quero que você domine a terra. O detalhe é que quando Deus fala isso para o Adão, Ele já tinha criado o peixe, colocou dentro da água e disse, a água produza aos milhares. E a água começou a fazer. Se você já viu como é que tira a ova de peixe, um videozinho desses bobos que aparece na internet, o cara pega o peixe aqui do tanque de criação e começa a espremer a barriga e sai tanto ovo. Chega xiringa. É um monte de ova saindo. Aquilo é só um peixe. Com centenas e centenas de ovos ali, para nascer outros peixinhos. Quando o Senhor criou a árvore, Ele disse, árvore, eu vou plantar você aqui, e eu vou te dar um comando, terra, produz em abundância. Vai para debaixo de um pé de manga. Você olha, se não sair de baixo, é capaz de uma manga daquela cair na tua cabeça. Não é? Alguns galhos racha, quebra, porque não aguenta o peso da fruta. O Senhor disse, eu te chamei para que tu produza de maneira extraordinária. Era só um caroço. Ei, irmão, era o quê? Era só um caroço. No começo da história, era um caroço. Mas Deus não deu uma ordem. Eu quero que você seja
extraordinariamente fecundo. Então, quando ela nasceu discreto, todo mundo olhava ali, é só uma plantinha. Tenha calma, relaxa. Deixa ela crescer. Porque há um comando, há uma ordem, há um domínio no espírito dela. E esse domínio é frutifique, frutifique, frutifique. E ela foi crescendo. E ela foi crescendo. Não parecia muita coisa, não, mas ela foi crescendo. E quando, irmão, chegou o tempo de florar, cada galho tinha flor. Quando começou a nascer os frutos, em cada galho tinha muitos frutos, porque havia um comando na natureza dela, dizendo, eu quero que você seja fecundo, extraordinariamente fecundo. Foi para isso que eu te chamei. Então, quando Deus pega o Adão, fez o Adão, ele faz o quê? Repete o mesmo comando do peixe, da árvore, agora com ele. Ei, vem cá. Foi feita a minha imagem e semelhança, correto? Correto. Tem um comando para você. Frutifique extraordinariamente. Domine, governe, encha a terra. Como é que o Adão vai glorificar a Deus? Se ele foi essa criatura. Quando ele for essa criatura, ele vai glorificar a Deus com o jeito, com o modo, com a forma com a qual ele está vivendo. Agora tem um negócio interessante. O que eu estou lhe dizendo é qual é a visão de Deus para Adão, correto? Mas antes disso se manifestar, Deus disse, só um instantinho, Adão, vem cá, né? Come on, please. Eu quero ter um papo aqui contigo. Qual é? É porque eu fiz um jardim para você. Um jardim. Deus plantou um jardim e pôs o homem lá. O que é o jardim? Um lugar de treinamento. Seja fiel no pouco. Antes de eu te entregar o governo da terra, antes de eu te entregar aquilo que é grande, antes de eu te entregar a fecundidade, eu preciso que você seja fiel nesse recorte chamado jardim. Seja fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre o muito. Deus não pega a gente e coloca logo no mundo, Ele coloca no jardim para ser treinado. E é aqui onde a gente não sabe que nós estamos sendo treinados e, à medida que nós formos reprovados, nós não saímos daquele lugar. E nós somos treinados de muitas formas. Nós somos treinados para ser fiel dentro do nosso pequeno jardim. Às vezes esse jardim é a nossa família. Às vezes esse jardim é a nossa empresa. Às vezes esse jardim é a igreja. Mas em todos os lugares, na minha família eu sou reprovado, na minha empresa eu sou reprovado, na igreja eu sou reprovado. Tu vai prosperar quando? Ou tu acha que a incompetência que você é em casa, você também não repete na família? Eu vi de um empresário recentemente dizendo, homem que trai a sua esposa eu não quero na minha empresa. Você já pensou o critério desse cara? Qual é o critério para aprovar quem vai trabalhar na minha empresa? Fiel à sua esposa. Eu disse, mas que doideira é essa? Olha só o raciocínio desse cara. Agora, o que é que ele está querendo pegar com isso? Ele disse, ora, se ele trai a esposa, ele não tem caráter. Se ele não tem caráter em casa, não tem caráter na minha empresa. Ele é reprovado no jardim do Éden. Não está pronto para a riqueza. Não está pronto para a grandeza. Vai para o chão. Então, se nós manifestamos infidelidade nas coisas pequenas, nunca chegaremos nas grandes. Você compreende isso, irmãos? Então, imagina que você está congregando nessa igreja. Pergunta, tu te envolve com o quê? Ah, não me envolvo com nada, não. Tu quer grandeza? Ou tu acha que Deus não está vendo tu? Porque a indisposição que você tem aqui, você tem na empresa também. O não se envolver aqui, você também não se envolve na empresa, não. É um hábito, é um jeito de ser. Você não se compromete. Você entra e sai, não faz conexão com ninguém também, não vai fazer na empresa, não. Ou você acha que quando você tiver a sua empresa, você não vai precisar criar conexão com seus clientes? Você não vai precisar se importar com as pessoas e, às vezes, tomar prejuízo, mas resolver o problema?
Às vezes aquele funcionário chato da sua empresa, você está sendo treinado para amanhã prosperar no seu negócio. Só que você não sabe. Às vezes o patrão chega e diz assim, eu quero que você lave esse banheiro. Você está doido? Eu estudei, tenho faculdade, pós-graduação. Tá bom. Qual o sentido que tem eu lavar esse banheiro? Para você não tem sentido nenhum, para quem está treinando tem. E você foi reprovado. Então nós vamos ser testados, é o nosso jardim do Éden. Nós estamos sendo testados, estamos sendo observados, é um Big Brother, estamos vendo, está sendo visto. E nós estamos sendo reprovados, sem saber. Então o Senhor chegou para aquele servo e disse, porque você foi fiel no pouco, te dei 1 milhão? Agora é 2. Irmãos, não é mais assim, era 100, agora é 150, não. É na cifra de milhões. Porque o nível de fidelidade que esse cara está andando é fora do comum, é fora do natural. Ele arrebentou barreiras. Ele não é comum. Agora você entende por que uns têm tanto e outros não têm quase nada? É porque ele é fiel, mano. E essa fidelidade é vista lá no quarto, lá no secreto, na intimidade. É por isso que ele fala, no recôndito da tua recâmara, não fala do rico, não amaldiçoa. É um jardim, nós estamos tendo testados. Então você é testado na igreja, você é testado no seu trabalho, é testado na sua casa. Como é que eu estou tratando meu filho? Se eu sou uma pessoa justa, se eu sou uma pessoa coerente, como é que eu estou tratando meu esposo? Irmãos, quem quer prosperar tem níveis de caráter diferente. Quem vai mexer em lixo, todo mundo dá certo mexer em lixo. Mas para andar em ruas de ouro e cristal, tem um jeito diferente. Amém? Então aquela águiazinha achava que ela era galinha, e ela desejava ser que nem aquele ser maravilhoso, e ela não sabia porque era daquela espécie lá. Então, se de repente alguém chega para mim e descobre, diz assim, ei, deixa eu te contar uma coisa, tu não é galinha. Eu sou, cococó, eu sei fazer. Presta atenção. Se você não prestou atenção que tu é desengoçado, não, tu é grandona, tuas asas... Não prestou atenção, não. E tenta abrir tuas asazonas, ó. O que é isso aqui? É pastor, mas é o que eu estou fazendo com vocês. Entendeu? Estou pegando vocês e digo, levanta a tua asa aí, mas presta atenção. Olha o tamanho dessa bichona. Tu não é galinha, não, mano. Deus tem visão além do alcance, Thundercat, cara. Se liga, mano. Visão além do alcance, cara. Então, de repente, você começa a acreditar. É o Thundercat, errei não, né? É o Thundercat mesmo, me lembro, eu era criança, rapaz. Né? Então, de repente, se você começa a perceber no seu espírito que a sua asa é diferente, que o seu pensamento é diferente, que a sua visão é diferente, que a sua percepção é diferente, daqui a pouco ele te leva para uma montanha e diz, testa, a galinha não voa, ela só dá alguns pulos. Se ela voar daqui para o final daquela igreja, ela se taca no chão, porque ela não foi criada para voar, a plumagem dela não favorece para o voo, mas a águia foi criada para grandes voos. Mas se foi criado num terreiro de galinha, ela vai achar que a galinha, pensar como galinha, se sentir como galinha, comer que nem galinha. Aleluia. Então veja, o Senhor chegou para aquele que prosperou e disse assim, cara, foste fiel sobre o pouco. Vocês entendem que precisa ser fiel? Então, se você está vivendo um estágio na sua vida, hoje eu sou funcionário, então bote para quebrar, irmão. Seja o melhor funcionário que aquela empresa já teve, enriqueça mesmo seu patrão, eu vou botar para voar banda. Esse cara vai ficar rico comigo. Pronto, qual o problema? Se eu for fiel com a riqueza alheia, uma hora chega a minha. Eu aprendi. Uma coisa boa do patrão é que ele te dá os recursos para você prosperar, te dá escritório, te dá equipamento, te dá colegas de trabalho, ele te dá os recursos que você precisa para prosperar. Qual é o seu trabalho? Prospera, macho, com o que ele está oferecendo, até que vai chegar a vez de você prosperar.
Muito bem. Cadê o Luquinha? Ainda tem tecladista por aí? Foi embora. Então, muito bem, meus amados, olha só. E depois o Senhor disse para ele, depois que o Senhor falou, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, depois ele disse o seguinte: agora entra no gozo do teu Senhor. Quando você começa a prosperar, você vai desfrutar de gozo. O que é o gozo? Pelo menos nesse contexto que eu estou falando. É o prazer que você tem da conquista. Eu me lembro dos centavos que eu ganhava quando era criança, né? Sempre trabalhei, desde a minha mais tenra idade. Trabalhava na agricultura da nossa casa e quando tinha trabalho fora, também ia trabalhar fora. Às vezes, muitas vezes, trabalhava no domingo para outros, trabalhava a semana toda no roçado da nossa família, e no domingo eu ia trabalhar para outro. Para quê? Para ganhar o meu dinheiro, certo? Então eu ia trabalhar domingo para ganhar um trocado. Papai chegava e dizia: me dê. Mas às vezes sobravam uns centavos. Aí então eu podia chegar na bodega, me dar a cocada. É ou não é? Oh, coisa maravilhosa comprar aquela cocada. Bom, cara. Você chega o quê? Cheio de moral, não é não? Dá uma cocada aqui, ó. Puf, bota lá no cima do balcão. E você sai com a sua cocada muito feliz. O que é aquilo ali? Entra no gozo de você ter o prazer de comprar o que eu gostaria de comprar. Chegar numa loja, era tudo desgraça. Queria te comprar, eu não podia. Aí você chega, é bom, cara, tô falando pra você. Você chega onde, criatura de desgraça? Eu queria te comprar e não podia. Hoje eu te pego. Né? Aí você chega, papai, isso é bom, cara. Então o Senhor disse, quando você entrou na brincadeira de multiplicar, o Senhor disse, agora entra no gozo do teu Senhor. Porque existe um gozo na realização, irmãos. Você se lembra que Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Essa palavra descanso, para nós vai na rede se balançar. O descanso de Deus não é balançar na rede. A Bíblia diz que Ele olhou e disse, uau, foi tão bom o que eu fiz. O gozo, o descanso do Senhor é o prazer e a alegria por realizar coisas. Há um gozo, porque você conquistou. Então veja, depois que a gente começa a multiplicar, vem o gozo da realização daquilo, e o Senhor disse, isso é o meu dom para você, é um presente meu para você, essa alegria de realizar. Ora mas eu ainda sou pobre, é só uma besteira, só comprei uma cocada. Não é uma cocada. Seja fiel no pouco, queridão. Eu ganho tão pouco, sim, mas eu só quero que tu seja fiel nisso. Eu não estou pedindo que você seja fiel como um cara que ganha muito, não. É só seja fiel no teu. E eu vou te colocar sobre mais. Então eu preciso ser fiel. Se eu fico reclamando do meu salário, não fica não. Seja feliz com aquilo, realizado com aquilo, e vai prosperando e crescendo, e com a mente, quero mais, eu vou conseguir mais, eu vou prosperar nisso aqui, eu vou avançar, vou crescer. E vai. Mas eu tenho que aprender a celebrar os tempos, as estações, porque tem tempo que é tempo de plantio. E a Bíblia diz que o que semeia com lágrimas, voltará com alegria trazendo os seus molhos. Veja, tem um tempo que é semeadura de lágrima. E a gente não imagina que aquilo é o meu jardim, é o meu teste, é o meu Éden. Deus tem grandeza? Sim, cara. Eu criei você para encher a terra, para prosperar. Mas começa no jardim. Escute o que eu estou lhe falando. Minha esposa hoje comprou um peixe para o nosso almoço. E ela estava comentando sobre o cara que ela sempre compra frango.
Mas toda vida que vai comprar o frango, ele está dizendo, eu não vou mais vender isso não. Rapaz, está muito caro o frango, mano. Não tem condição não, isso aqui. Aí vai outro dia, do mesmo jeito. Rapaz, tá caro as coisas, não tá não? Tá caro, olha um negócio difícil aqui, rapaz. Quando foi hoje, ela foi comprar o frango, o rapaz não está mais lá. Alguém assumiu o lugar lotado de cliente. O que foi que aconteceu? Você acha que reclamar, murmurar, falar é ser fiel nesse tempo, nessa estação? É não. Há um tempo de plantio de lágrima. A colheita que vem com alegria, com transbordo, ela foi precedida de um plantio de lágrimas. Tem um tempo que é plantio, é uma estação, e eu tenho que viver aquela estação, dando glória a Deus, feliz da vida, vai voar banda, eu vou aquecer, eu vou arrebentar, vou embora, eu. Vai dar certo. Expectativa, esperança, estou vendo. Vem de Deus. Então olha isso. Olha isso aqui. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aí, irmãos, sempre o último é onde começa a brincadeira boa, né? Mas aí o tempo acaba. E aí, chegando por fim, o que recebeu um talento, disse, Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Fiquei com medo, e então eu escondi o talento, e eis aqui o que é teu. Veja só, esse personagem aqui é um personagem muito curioso, é o cara que recebeu um talento, e ele escondeu o seu talento. A pergunta é, por que ele escondeu o talento? Ele é um cara ferido. Ele é um cara mimizento. É um cara que se vitimiza. História triste todo mundo tem. Não há um ser humano que tenha nascido nessa terra que não tenha história triste. Que não tenha feridas na alma. O próprio Senhor Jesus não escapou disso. A Bíblia diz, está lá em Isaías 53, que ele era como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, ele era rejeitado e desprezado dentre os homens. Na verdade, quem olhava para ele dizia, ele é um amaldiçoado, ferido de Deus. Você imagina que o aspecto dele não era muito bacana, né? Aí complementa dizendo, nós não víamos beleza nenhuma nele, para que o desejássemos. Ou seja, eu não quero ser teu amigo. Eu não quero estar na tua patota. Tu é amaldiçoado. Falando de Jesus. Ora, se Jesus não escapou das feridas dessa terra, quem dirá eu? Então todo mundo vai ter ferida na alma. Vai, papai, foi papai. Papai me lascou, acabou comigo, foi. Não foi papai, foi mamãe. Se não foi papai nem mamãe, foi titia, mas alguém me lascou. Se não foi papai, mamãe ou titia, foi vovô, mas alguém me lascou, eu estou lascado, né? Então todo mundo vai ter uma história triste para contar? Vai. Vai ter. De abandono? Sim. Quando essa criatura chega para viver, para prosperar sua riqueza, tem um bloqueio do tamanho do mundo. Aí ele olha quem recebeu 5 talentos, o cara está andando uma Hilux, e eu estou andando de jumento, ó. Isso não está certo, isso está errado. Por que dá certo para ele e não dá para mim? O que recebeu 2 talentos está andando de Corolla, e eu, de pé. Isso não está certo. Mas a pergunta é, por que tu está andando de pé, por que está andando de Corolla? Por que tu não está andando de Hilux e de jumento? Ou de Corolla, de Hilux, enfim, esses negócios aí. Por que não está? Ele disse, porque você enterrou. E por que enterrou?
Ele disse, porque tive medo. Agora a pergunta é, por que você teve medo? É porque eu olhei para o Senhor e eu julguei que você era mau. Aí está a raiz. Tem alguma coisa a ver com Deus. Tem alguma coisa a ver com a paternidade de Deus. Tem a ver sobre desfrutar do caráter dele como Pai. Hebreus capítulo 11, as Escrituras diz: se você vai se aproximar de mim, creia. Creia que eu existo e que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Vai se aproximar de mim, vou. Escuta, deixa eu contar. Deixa eu contar aqui, pertinho do teu ouvido. Eu gosto de te dar presentes. Mas não é presentes que tu merece. Porque sabe aquele negócio quando chega Natal? Minha filha, você tirou nota boa, não foi? Papai Noel trouxe uma bicicleta para você, filho, porque você tirou nota 10, viu? E aí você foi uma menina, se comportou direitinho, lavou a louça, agora você tem bicicleta no Natal. Não, não é assim. É presentes inesperados. Não é porque você mereceu, é porque eu quero. É o meu coração te amando, te dando. Eu não estou perguntando se tu tirou nota 10, não estou dizendo se tu é bonitinho, não estou dizendo se tu lavou a louça. Você vai andar comigo, você precisa entender que eu gosto de dar presentes àqueles que me buscam. Então coisas vão começar a acontecer e você diz, por que está acontecendo? Eu nem mereço essas coisas. Porque eu preciso chegar a um ponto de descobrir aquilo que está escrito em Efésios capítulo 3. Porque Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que eu peço ou que eu penso. Veja, Ele é tão lindo, que Ele disse o que você pensa, nem orou. Só pensou, e Ele disse, uau, passou na cabeça dele, já registrei. Toma, vai recebendo. Aleluia, vai andar comigo, vai descobrir que eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Se a minha mente de escravo não é mudada, eu vou ficar que nem esse homem. Eu recebo 200 mil reais, mas eu olho para mim e diz, isso dá para nada. E vai que eu perco tudo, e vai que dá tudo errado, e vai que eu decepciono, e vai que. Aí ele fala o quê? Enterra. E por que ele enterrou? Porque a Bíblia fala, ele olhou para o seu Senhor e disse, eu julguei que o Senhor é mau e perverso. Quantas visões nós temos de Deus dessa forma? Julgamos que Deus é mau e perverso. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, sim ou não? Queremos que eles estudem no melhor colégio. Se nós vemos o nosso filho andando com a roupa mulambuda, diz, pelo amor de Deus, tira isso. Não quero meu filho assim. Se vejo meu filho andando com a chinela, com prego no cabresto, fazendo aquele barulhozinho no piso, né? Quem é o pai que fica feliz? Não fica feliz. Papai vai te dar uma Kenner. Né? Não ficamos felizes, sim ou não, gente? Fala para mim. Não ficamos. Não ficamos. Se o nosso filho está andando sujo, não gostamos. Nós queremos o quê? Que ele ande limpo, cheiroso, bonito, arrumado, comendo bem, sim ou não? Sim. Aí Deus está perguntando, por que é que tu acha que tu é melhor que eu? Como é isso? Como é isso na nossa cabeça? Como é na nossa cabeça? Porque no íntimo tem esse conceito enraigado dentro de nós, dizendo o Senhor é mau e perverso. Quando Israel estava diante da terra da promessa, eles começaram a murmurar nas suas tendas e dizendo, por que o Senhor nos trouxe para cá? Para que nós morrêssemos nesse lugar, devia ter deixado a gente no Egito. Está vendo? Nós somos gafanhotos. Eles estavam dizendo que Deus era mau e perverso.
Porque foi isso que Deus fez. Ele nos tirou de um lugar, fez promessa. Moisés chegou, encheu a nossa cabeça de conversa. Viu? Porque, escuta aqui, vamos adorar caminho de 4 dias, porque Deus vai nos fazer uma grande nação e tal. Tá vendo? Tá vendo? Foi acreditar na pregação desse abestado? Tá aqui, nós, aqui, cadê que acontece? Não acontece nada. A mesma coisa está aqui eu dizendo, galera, Deus tem pensamentos grandes a seu respeito. O lugar de onde você veio, o ovo de onde tu veio, foi das montanhas. Não foi do galinheiro. Você veio de lugares altos. A sua essência são de lugares elevados, próximo do sol da justiça. Você vem de um lugar que quando você abre a vista, não tem limite. Você vê o horizonte infinito. Quando você abre as asas para voar, não se questiona se você pode, simplesmente você abre as asas e o vento começa a correr debaixo das asas e você simplesmente flutua. Essa é a tua natureza, é a tua essência, mas dentro tem um espírito de galinha dizendo, tu não consegue voo nem de 3 metros, criatura de Deus. Para que sonhar com coisas maiores? E então, às vezes, nem coragem para crer, alguns têm. Então, veja, eles começaram a olhar para Deus e dizer, o Senhor nos desamparou. Por isso nós vamos morrer neste lugar. Sabe o que aconteceu? Eles morreram. Não era isso que eles criam no espírito deles? É o que aconteceu. Todavia, Deus que os tirou da terra do Egito, era o mesmo que iria introduzi-los na terra da promessa. Terra que mana leite e mel. Terra em que eles iriam comer um cacho de uva carregado por 2 homens. Significando que só pode ter sido Deus que produziu, porque o que a gente produz é do tamanho de uma azeitona. A gente compra 500 gramas no mercantil, cabe uns 2 cachos. É ou não é, gente? Mas o que Deus produziu era 2 homens para carregar. O que quer dizer? Que o que Deus faz é incomparavelmente maior e melhor. Entretanto, quem é que entra nessa terra da promessa? Os que creram. E no que nós cremos? Deus está conosco. Ele está comigo. Deus me chamou para me dar presentes inesperados. Eu nem pensei. E Ele já sabe a palavra que vai sair da minha boca. O que significa dizer que Ele está atento a pequenos detalhes. Amém, gente? Então olha que coisa tremenda, meus amados. Esse mesmo Espírito, nós vamos ver no jovem, naquela parábola do pródigo e do irmão mais velho. Vocês lembram, não é? Um fazendeiro rico, que também é uma figura de Deus, tem 2 filhos. O mais novinho chega, papai, me dá o dinheiro. Aí o papai diz, por que você quer, menino? Papai, eu não gosto mais de olhar para a cara do senhor, não. Quero ir embora. Aí o pai, não dá o dinheiro? Tá bom, meu filho. Deu o dinheiro para ele, ele foi viver numa terra distante. Viveu como quis, perdeu tudo que tinha e ficou na miséria. Quando ele viu que não tinha mais para onde socorrer, voltou para a casa do pai e disse, papai, me lasquei. Fui para terras distantes de ti, me ferrei. O senhor não tem um empreguinho para limpar a bosta de vaca, não? Se o senhor me der só um baiãozinho ali com ovo, para comer está muito bom, porque comer comida de porco está ruim, viu? O meu único emprego era cuidando de porco e o negócio estava difícil. Se o senhor puder me ajudar aí, eu vou agradecer. Aí o pai disse, meu filho, quanto tempo
eu queria ver esse quebrantamento. Por causa desse quebrantamento, eu te recebo como filho e compartilho contigo a minha herança de novo. Percebe? Não é o que eu mereço. Esse menino, apesar de ter errado, ele conhecia o caráter do seu pai, por causa disso ele voltou. Mas aí disse que tinha um irmão mais velho. Quando o irmão mais velho ouviu falar que o mais novo tinha chegado, ele disse: eu não entro nessa, mas nem que a vaca tussa, eu entro nessa casa. Aí o pai vai lá conversar e diz: meu filho, por que você não quer entrar lá em casa? Aí ele diz: eu trabalho para o Senhor desde que eu nasci. Nunca fumei um baseado. E aí, o Senhor não me dá um cabrito para me fazer um churrasco com os meninos. Aí o pai diz: mas meu filho, quando foi que você me pediu um cabrito? Porque a minha fazenda é sua, os meus boi é seu, as minhas vacas é sua. Agora pergunta, por que foi que ele não pediu? Porque ele sabia que se pedisse ele não dava. É o mesmo Espírito. A mensagem lá do Éden, Deus falou para Adão: Adão, todas essas árvores aqui são tuas, pode comer à vontade. Mas quando a serpente chegou, qual é a mensagem da serpente? Não coma de nenhuma, foi assim que Deus disse. Mensagem da pobreza e da escassez. E qual é a mensagem de Deus? Tudo é vosso, desfruta. Há uma mensagem do escravo, do estranho, que diz: você não pode, você não tem. O Senhor diz: quer andar comigo? Quero. De verdade? Sim. Então aprenda. Eu gosto de ser generoso. Eu gosto de ser bom. Na verdade, tem um texto lá de Jeremias, não sei se eu já falei para vocês, mas o texto de Jeremias que o Senhor diz assim: faço uma aliança contigo hoje, e nessa aliança eu me comprometo em te fazer bem todos os dias da minha vida. Você concorda que isso está bem? É lindo isso? Sim ou não? Ora, Deus está dizendo: estou fazendo uma aliança, e nessa aliança eu vou te fazer bem todos os dias da tua vida. Para mim já podia parar o texto aqui. Mas ele não para, ele continua e diz assim: e eu vou ter tanta alegria em fazer. Ou seja, Deus não vai fazer só porque tem uma aliança. Ele diz: eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer. Então a mensagem da escassez aqui é exatamente porque há uma visão distorcida acerca de Deus. Se eu sei que Deus é comigo, quem será contra? Quem poderá nos resistir? Então, se o medo chega, é porque a fé já saiu. Se o medo entrou, é porque eu estou crendo na coisa errada. E no que eu estou crendo? Que Deus não é comigo. Porque se Deus é comigo, não há impossível. Tudo é possível. Tu já pensou você andar com essa cabeça? Tudo é possível. Aí você diz: mas eu já sou velho. Tudo é possível. Mas eu não tenho a 4ª série. Tudo é possível. Mas o meu pai é pobre. Tudo é possível. A minha casa está caindo nos pedaços. Tudo é possível. Não há impossível ao que crê. Se crê. E no que é que eu vou crer? Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou crer no seu caráter bondoso. A Bíblia diz: saiba de uma coisa, não se engane com isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Até aqui tá bom esse texto? Demais. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes. Até aqui já tá bom demais. Mas ele continua: em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pode confiar seguro, Ele não muda. Ontem Ele me amou, hoje Ele me ama. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Então, se há essa segurança da paternidade de Deus, eu posso viver.
Se há a segurança da paternidade de Deus, eu posso ir e arrebentar, porque Deus é comigo. Não há nada, ferida na minha alma, o mal que me fizeram, não há nada, porque Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado é um consolo da minha alma. Ele tem um óleo que cura as feridas da minha alma, Ele é o meu bom pastor, há um óleo que cura, é sarador. Ele aplica sobre a cabeça das suas ovelhas, dizendo: eu sou teu pastor. Ele passa uma a uma no aprisco, não é todas que entram de uma vez. Ele está na porta do aprisco, conhecendo cada uma pelo seu nome, conhecendo onde cada ferida está, e Ele vai aplicando o medicamento. Amanhã você está bem, garota. Eu cuido de você. Ei, irmãos, sou seu pastor. Aleluia. Se Deus está comigo, não há por que ter medo. Se Deus está comigo, não há por que enterrar. Se Deus está comigo, não há por que não voar os voos grandes e altos que o Senhor sonhou e que Ele quis. Ele disse: seja extraordinariamente frutífero, multiplique, seja fecundo, domine a terra, é vossa. Esse é o coração de Deus. Aleluia. Para encerrar, deixa eu só te contar isso aqui. Você se lembra que a Bíblia fala que Jó, ele questionou muito por causa do estado em que ele estava. Questionou Deus. O livro todo é Jó se defendendo. Mas lá no final, Deus aparece para Jó. E ele diz: quem é você, Jó, para me interrogar? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aí o Jó diz: Senhor, eu falei besteira. Falei do que eu não sabia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Perdoa minha alma. Aí Deus diz uma coisa interessante para Jó. Ele diz assim: Jó, por acaso você quer se justificar me condenando? Não faça isso. Não se justifique. E ao se justificar, me condene. Faça as pazes comigo. Eu não sou contra você, eu sou a seu favor. Você não sabe o que eu estou pensando sobre os fins dos seus dias. Como eu vou te multiplicar e te acrescentar. Por que você se escandaliza de mim? Faça isso não. O Jó se quebranta. Aí com isso o Senhor vai falar com os amigos do Jó e diz: olha, vocês falaram besteira sobre mim. Se vocês não se arrependerem, o que vocês falaram vai acontecer com vocês. Não foi o que vocês falaram que eu fazia? Vou fazer. Aí os cabas não pensaram duas vezes. Meu irmão, tá é feito. Pegaram ali 3 cabritos, correram para trás de Jó. Diz: vem cá, Jó, pelo amor de Deus, ora por nós, macho. Aí o Jó orou por eles, ofereceu o sacrifício. Olha o que a Bíblia diz.